Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Louvado seja Deus por este momento que Ele concede para mim e para você, para que a gente possa meditar na Sua Santa Palavra, para que possamos também falar com Ele através da oração que faremos no final deste vídeo e que este momento seja um momento de muita bênção para você e para sua família, tá bem? Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, meditamos, não é apenas quando lemos ou quando ouvimos de qualquer maneira, ou como muitos fazem, né? Ouvem a palavra de Deus, mas ela entra por aqui e sai por aqui, né? Quando nós começamos a meditar, quer dizer, nos debruçamos sobre a palavra e ficamos pensando nela, raciocinando, né, com a ajuda do Espírito Santo. Quando nós procuramos compreender espiritualmente a palavra de Deus, então o que acontece? Nós ouvimos a palavra e em vez dela sair por aqui, como muitos fazem, não, ela entra por aqui e desce aqui, pro coração, né? É um modo simbólico de falar, né? Quer dizer, quando você medita na palavra de Deus, você começa a compreendê-la espiritualmente, entendeu? E é isso que eu quero falar com você neste momento, para que você tenha discernimento espiritual. O que é discernimento? Olha a palavra escrita aí, ó, discernimento. É compreensão das coisas espirituais, é entendimento espiritual, porque se você não tiver discernimento espiritual, filho, você vai ser apenas uma pessoa religiosa, como tem tantas pessoas religiosas aí, que até falam de Deus, dizem até que são crentes, né? Até falam de um certo modo religioso assim, mas a vida está destruída, a vida está acabada, a vida é um puro mau testemunho. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual, entendeu? Não é porque a pessoa é má, é porque quando a pessoa não entende as coisas espirituais, o que acontece? Ela toma atitudes erradas e tomando atitudes erradas, ela só tem prejuízo, né? Deus não abençoa atitudes erradas, mas Deus abençoa atitudes que, quando tomadas de acordo com a palavra de Deus, com o discernimento espiritual, aí Deus vai abençoar, tá bem? Mas antes da gente continuar, por favor, deixe o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal também, se você não é inscrito ainda, ative o sininho das notificações para o YouTube avisar você quando lançarmos um vídeo novo, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo, para colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós oramos por todos os nomes que você escrever aí, tá bem? Muito bem, olha só que interessante então. O que é discernimento espiritual? É entendimento das coisas espirituais. Vou te dar um exemplo aqui, olha só. Imagine que você venha para a igreja e você vem buscar, você que é mulher, você vem buscar pelo seu marido. Aí você vem para a igreja, você escuta a palavra do Senhor, você aprende as coisas da palavra de Deus, né? E aí então você vem, pede oração pelo seu marido, de repente você é aquela pessoa que até traz uma peça de roupa para a gente orar em cima dela, e beleza, fazemos segundo a sua fé. Aí você vai para casa, toda esperançosa, confiante que o seu marido está mudando, vai mudar, não é? Aí você chega na sua casa e qual não é a surpresa? Que o seu marido muitas vezes fica pior do que estava antes de você vir para a igreja. Quer dizer, antes de você vir naquela reunião, ele estava de um jeito. Quando você chegou em casa depois da reunião, ele estava pior, agredindo você, não é? Caluniando você, humilhando você. Aí você perde as estribeiras, não é? Cada um tem uma reação. Tem aquela mulher que vai explodir e vai gritar e vai avançar em cima dele. E tem aquela mulher que vai até entrar em depressão, tristeza, vai ficar humilhada, vai ficar acuada, chateada, se fecha num quarto, vai chorar, não é? Muito bem. O que falta para essa mulher? Não falta bondade, porque na bondade dela, ela veio na igreja buscar pelo marido, mas falta discernimento espiritual. A mulher não compreende que buscar pela libertação do marido, pela libertação espiritual dele, pela libertação desse mal que está nele, vai envolver uma reação do inimigo, de Satanás. Satanás não quer perder ele. Satanás não quer que ele venha para a igreja e muito menos que se converta, porque não é só vir na igreja, né, gente? Tem gente que frequenta a igreja, mas não é convertido.
Você sabe, né? Infelizmente é assim, viu? Tem gente que frequenta a igreja, mas não se converteu ainda, tá? Então, não é só vir à igreja, tem que tem que nascer de novo, né? Mas tudo bem. Então, quando a mulher ela não tem o discernimento espiritual, ela se deixa abalar pela reação do marido. Então o marido grita, berra, e ela berra e xinga e amaldiçoa ele e fica com raiva dele, não é? Ou então se fecha num quarto e vai chorar, toda ali triste, né? Até pensa em não buscar mais por ele, até pensa em não vir mais para a igreja. Gente, repito, falta discernimento espiritual. Porque quando há o discernimento espiritual, o que a mulher vai então entender? Ela vai entender assim, peraí, eu fui buscar pelo meu marido, pela libertação dele, porque eu amo o meu marido, eu quero que ele sirva a Deus, eu quero que ele se converta. E quem é que não quer que ele mude? É Satanás. Opa! Então eu não vou brigar com ele. Ele pode até me xingar, ele pode até me oprimir, porque eu sei que é o diabo que está usando ele para vir para cima de mim. Mas eu não vou nem reagir de modo violento, nem xingá-lo, nem amaldiçoá-lo, nem berrar com ele. Eu vou ficar em paz. E também não vou para o quarto chorar, não vou também ficar lá com depressão e nem ficar questionando a Deus. Deus, eu fui na igreja, por que aconteceu isso? É claro que não. A pessoa ela vai ter o discernimento, entendimento que ela começou a buscar pela libertação do marido e o espírito maligno que dominava ou domina a vida dele reagiu, não quer que você continue buscando. Então, o que acontece é que o diabo tenta fazer você desistir. Então, quando você tem o discernimento espiritual, você entende isso, entendeu? Você compreende isso, então você reage da maneira correta. Você quer ver outra coisa? Olha só, imagine você que vem para a igreja, começa a vir para a igreja e começa a aprender a palavra de Deus, você começa a se alegrar, porque a palavra de Deus é luz, né? A palavra de Deus ilumina o nosso interior, traz alegria, confiança, quando você aprende a palavra de modo correto, né? Então, aí você começa a ver os testemunhos que as pessoas contam, testemunhos de pessoas que conseguiram ganhar sua família para Jesus, testemunhos de libertação das drogas, testemunhos de libertação do álcool, testemunhos de prosperidade, de curas milagrosas, né? Testemunhos de empregos abençoados que a pessoa, porque buscou em Deus, recebe, testemunhos de casa própria, testemunhos de livramento, enfim, muitos testemunhos. Você começa a se alegrar, então você começa a entender, puxa, olha o que Deus faz, você fica todo animado. Aí você faz um pedido a Deus, né? Porque a palavra de Deus te estimulou e os testemunhos também te estimularam, então você faz a sua petição. Não, eu quero buscar pela minha casa própria, eu quero buscar por um emprego, eu quero buscar pela libertação, tal. Aí você faz uma campanha, você ora, você pede a Deus e não recebe. Pelo menos naquele momento, né? Você não recebe. O que acontece? Muitas vezes a pessoa desanima de uma tal maneira que ela até deixa de ir na igreja. Eu não vou mais na igreja porque eu pedi para Deus, Deus não me deu. Olha a falta de discernimento. Quando a pessoa ela tem discernimento, ela entende assim, ó, peraí, eu pedi algo a Deus, mas eu não recebi. Mas eu não recebi por quê? Então, quando a pessoa tem discernimento espiritual, ela entende que a falha está nela, não está em Deus. Então, por que eu não recebi? Pode ser que eu não tive o entendimento completo da palavra, pode ser que eu não tive fé suficiente, pode ser que tenha algum impedimento em mim, um pecado, alguma coisa que possa impedir a minha fé de funcionar. Quer dizer, pode ser que eu tenha que crescer mais na fé, então não vou desistir e vou continuar buscando por aquilo que eu quero. Quando a pessoa não tem o discernimento espiritual, o que ela faz? Ela joga a culpa em Deus, joga a culpa na igreja, não vem mais na igreja e fica lá emburrada com tudo que é coisa que fala de Deus. É assim, não tem gente assim? Gente desanimada, negativo. Gente, o discernimento espiritual é importantíssimo para a gente. É importantíssimo. Então precisamos do discernimento espiritual, entendeu? Você quer ver outra situação? Você começa a vir para a igreja, começa a vir para ouvir a palavra do Senhor, está buscando ajuda, está buscando auxílio e você começa a se sentir bem, porque na igreja você é bem recebido, você é bem tratado. Às vezes, o tratamento que você não tem na família, você tem na igreja. A família te despreza, briga com você. Na igreja o pessoal te recebe com amor, te recebe com carinho, se sente em casa, né? Puxa, eu queria que minha casa fosse assim, né? Isso é muito bom.
Aí você começa a vir na igreja, começa a aprender a palavra de Deus, começa até a receber bênçãos. Mas de repente, um belo dia, está na igreja e você vê alguém na igreja com quem lá no passado você teve uma pendenga, você teve uma encrenca, teve uma briga, uma desavença. Quando você vê aquela pessoa na igreja, pronto, já fala que não vai mais na igreja. Ah, eu vi tal pessoa lá, eu não me conformo. Peraí, tá vendo? Quando não tem o discernimento, a reação é essa. Quando não tem o discernimento, a reação é essa. A reação é carnal. A reação é não ir mais na igreja, ou ficar magoada, ou por que a igreja recebeu aquela pessoa, sabe? Mas quando tem o discernimento espiritual, a pessoa entende assim, ó, peraí, opa, eu precisei de Jesus e vim na igreja, me fez bem. Aquela pessoa com quem eu tive uma encrenca lá atrás, também está precisando de Deus. Está precisando de Deus, como eu precisei. Então que Deus abençoe. Eu vou continuar na igreja, mesmo que tive no passado uma encrenca com aquela pessoa, mas eu tenho certeza que o nosso Deus pode dar uma solução para isso. Então não vou desistir não. E que Deus abençoe aquela pessoa. Tá vendo? Olha o discernimento espiritual, o que faz? Você toma atitudes corretas. E sobre essas atitudes, por causa dessas atitudes corretas, Deus pode te abençoar. Entendeu? Então é assim que funciona. Então, meu amigo e amiga, busque discernimento espiritual junto a Deus, em oração, meditando na palavra do Senhor, tá bem? O apóstolo Paulo mesmo fala na Bíblia, né? Você pode ver isso nessa referência, na carta que ele escreveu aos Efésios, que ele pedia a Deus que os olhos espirituais daqueles crentes fossem abertos, fossem iluminados, os olhos do coração ou os olhos espirituais, quer dizer, que as pessoas possam enxergar as coisas sempre pelo prisma espiritual e não o carnal. Porque se você olhar pelo lado carnal, você só toma atitudes erradas, pensa coisa errada, fala coisa errada e você vai ter a coisa errada na sua vida, o mal na sua vida. Mas se você olha pelo prisma, pela lente, né? Se você olha pelo lado espiritual, vamos dizer assim, então você vai pensar a coisa certa, falar a coisa certa, fazer a coisa certa e por causa dessas atitudes corretas que você tomou, Deus vai te abençoar, tá? O apóstolo Paulo, ele usa um exemplo natural aqui da terra para explicar o espiritual. Por exemplo, ele fala do plantar e do colher. Né? Na sua carta aos Gálatas ele fala isso, na sua segunda carta aos Coríntios também. Se você quiser conferir na sua Bíblia depois, olha a referência bíblica aí, ó, no canto do seu vídeo. Ali Paulo fala o seguinte em Gálatas, ele fala assim, ó, primeiro e segundo aos Coríntios, ele fala assim, ó, quanto mais o homem plantar, mais ele vai colher. Quanto menos plantar, menos vai colher. Não é assim na natureza? Claro, né? E o que ele quer dizer com isso no sentido espiritual? Ele quer dizer assim, ó, quanto mais você faz as coisas corretas debaixo da direção de Deus, mais coisas boas você colhe. Quanto menos você vive espiritualmente, quanto menos você faz as coisas corretas, quanto menos discernimento espiritual você tem, né, menos coisas boas você colhe. Em Gálatas ele fala assim, ó, aquilo que o homem plantar, isso mesmo vai colher. O que Paulo quer dizer com isso? Bom, naturalmente ele fala, se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Você não vai colher morango, né? Se você planta arroz, você vai colher arroz, não vai colher feijão, não é verdade? Para colher feijão, você tem que plantar feijão. Para colher morango, você tem que plantar morango, não é? O que Paulo quer dizer com isso? Ele fala assim, ó, que espiritualmente falando, quando você não tem o discernimento espiritual, né? Você fala besteira, você fala o que não deve, você faz o que não deve e você colhe aquela maldição. Por exemplo, está doente, você fica com a bocona aberta dizendo para todo mundo, eu estou doente, eu tenho doença, eu tenho tal coisa. A Bíblia fala para você não fazer isso. Mas você faz porque não tem discernimento espiritual, né? Dali a pouco está com aquela doença cada vez pior, né? Ao passo que uma pessoa com discernimento, ainda que o corpo dela sinta o efeito da enfermidade, ela vai abrir a boca e vai dizer assim, ó, eu fui sarado pelas feridas de Jesus, Ele é o Senhor que me sara. Dali a pouco a doença some. Se a pessoa permanecer na fé, crendo, né, e andando no caminho reto, quer dizer, a fé dela funciona, né? Então, se você é uma pessoa que tem discernimento espiritual, você vai fazer as coisas certas e aquilo que você fez, de bom, de certo, volta para você como na colheita, né?
Então, você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você não tem o discernimento espiritual, você fica fazendo coisa que não deve, você fala o que não deve, fica emburrado com as pessoas, você colhe só amarração na sua vida. Você compreendeu? Por isso que eu digo para você, meu amigo e amiga, olha, busque de Deus o discernimento espiritual. Você pode pedir para Deus dar o entendimento para você. Em oração, peça sabedoria, tá bom? Mas uma coisa é verdade, você precisa se dedicar também. Se você não ora, não medita na Bíblia, não se esforça para conhecer mais das coisas de Deus, não adianta pedir nada para Ele, tá? Mas se você pedir e fizer o teu papel, tenha certeza que Ele vai abençoar você com discernimento espiritual, com entendimento das coisas do Senhor. Entendeu? É assim que acontece. Muito bem, vamos orar então? Vamos buscar por esse entendimento espiritual para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais e você, então, compreendendo as coisas espirituais, comece a tomar outras atitudes, atitudes diferentes das atitudes carnais que você tomava antes, para você poder começar a ver fruto de Deus na sua vida? Muito bem, então nós vamos orar. E se você quiser colocar um copo com água, coloque aí. Se não quiser, não tem problema, fique em paz, tá bom? O importante é orar com fé. Falemos com o nosso Deus e Pai então. Deus Santo e Todo-Poderoso, te agradecemos por este momento, Senhor, em que o Senhor falou conosco, em que nós precisamos buscar do Senhor o discernimento espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Meu Pai, ajuda essa pessoa a ter essa compreensão das coisas espirituais. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a ter o discernimento espiritual. Ajuda essa pessoa, Pai, a compreender as coisas espiritualmente. Ilumina, Pai, os olhos espirituais dessa pessoa que ora comigo. Eu sei, Pai, que ela está precisando de muita coisa hoje. Talvez uma cura, talvez a libertação de uma depressão, de uma opressão espiritual. Talvez, Pai, essa pessoa esteja pedindo ajuda para o seu marido, que está desempregado, ou está perturbado, ou está doente. Talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda no seu casamento. Eu não sei, Pai, o que essa pessoa realmente precisa, mas o que eu sei é que se essa pessoa que ora comigo agora tiver o entendimento espiritual das coisas, Pai, tudo começa a mudar para ela. Por isso, meu Deus, eu invoco sobre essa pessoa a bênção do Senhor, e eu digo bênção do Senhor, bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus, vem sobre essa pessoa que ora comigo agora. Começa a iluminar, ó meu Deus e Pai, eu te peço, o entendimento dessa pessoa, começa a iluminar o coração dela, ou seja, o espírito dessa pessoa seja iluminado pelo Teu Espírito Santo, que ela comece a compreender as coisas espirituais, Pai, e comece a viver segundo esse entendimento das coisas espirituais. Pai, eu te peço sim, cura essa pessoa que está enferma, cura essa pessoa que está doente, tira, meu Pai, a dor que essa pessoa está sentindo agora, ajuda, Pai, esse homem que está internado no hospital, que neste momento está me assistindo e orando comigo, e está num leito de hospital, esperando o exame, esperando o momento de fazer o exame, ou esperando a cirurgia, ou esperando o diagnóstico médico. Meu Pai, alivia o coração deste homem, cura desde já, Pai, e dá para ele o livramento. Eu te peço, meu Senhor, abençoa essa mulher que pede pelo seu casamento, ou este homem que pede pelo seu casamento, faz uma grande obra, Pai, nessa família de libertação, e em nome do Senhor Jesus, Pai, te damos graças por tudo isso. Meu Deus, te peço, coloca a tua unção neste copo com água, e no beber desta água, que essa pessoa encontre o seu alívio, e seja tudo isso, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, faça como você ouviu neste vídeo. Busque discernimento espiritual. Olha que palavra, discernimento, discernir, compreender, saber entender as coisas espirituais, para não ser uma peteca na mão do diabo. Sabe por que muito crente é que nem peteca na mão do diabo? Peteca, sabe o que é peteca? Aquela coisa com areia dentro, né? Aquela sacolinha com areia dentro e penas em cima, onde um ficava jogando para o outro assim, né? O diabo faz isso com muita gente, né? Ele joga a pessoa de lá para cá porque a pessoa não tem discernimento espiritual, mas o dia que ela tem, ela deixa de ser peteca de Satanás e começa a pisar nele. É assim que acontece. Busque e você vai achar, tá bem? Tenha você uma excelente noite, abençoada por Deus, e até a próxima.